Olá, meus amigos! Mais uma vez eu venho aqui trazer a mensagem de Deus para abençoar a sua vida. E eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com todos vocês. O tema da mensagem é: você tem um sonho e ainda não realizou? Não desista do seu sonho. Daqui a pouquinho você vai entender mais nessa mensagem, mas eu queria trazer aqui um convite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Clique aqui no sininho das notificações para que quando as mensagens novas chegarem aqui no canal, o YouTube avisar você que chegou coisas boas aqui para você desfrutar das bênçãos de Deus. E se você achar interessante esse vídeo, essa mensagem, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar a muitas pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Eu vou rodar a vinheta e em seguida eu entro com a mensagem que vai abençoar a sua vida. Muito bem, meus amigos, e hoje aqui no nosso devocional diário nós vamos aprender algo muito importante da palavra de Deus a respeito dos sonhos. Você tem um sonho? Você tem um projeto na sua vida e ainda não se realizou? Talvez você é uma pessoa que gostaria de ter filhos e não pode, há um problema de saúde na sua vida. Talvez você gostaria de ter uma renda financeira maior e quando você olha ao seu redor, você não vê nada que confirme que isso um dia vai acontecer. Mas você tem um sonho, você tem um projeto, talvez ser um empresário, abrir um estabelecimento, mas você olhando para a sua vida atualmente, você diz, isso é impossível para mim. Se você é essa pessoa, você não está assistindo essa mensagem por acaso. O livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, traz a história de Ana, uma mulher que era estéril, que tinha um grande sonho na vida. E algumas coisas aconteceram para que essa mulher recebesse a bênção de Deus. E é o que Deus quer também fazer que aconteça na sua vida. Vamos à Bíblia? Diz aqui o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1, assim. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de Toú, e este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Meus amigos, vamos aprender algo aqui muito importante. Aqui está falando de uma família que é um pouquinho diferente da família, do contexto que nós vivemos aqui no nosso país, na nossa cultura. Nessa família, este homem, ele tinha duas mulheres no Oriente Médio. Lá você pode procurar os relatos bíblicos, por exemplo, sobre Salomão. Salomão tinha 700 esposas, 300 concubinas. Davi também teve muitas esposas, mas é um contexto histórico para o tempo deles, para a cultura deles, para a época deles. Essa cultura não se aplica a nós nos dias de hoje. Mas pegando aqui o assunto sobre a bênção que Ana precisava receber, Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos e ela morava numa casa em que a sua companheira de casa, que era a Penina, ela tinha muitos filhos, ela gerava filhos e essa questão da Ana não poder gerar filhos trazia a ela uma grande insatisfação, uma grande tristeza. Mas algo me chama aqui a atenção no versículo de número 4, que diz assim, que sucedia que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina e sua mulher, a todos os filhos e filhas. Porém, no verso 5 diz, a Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Aqui nos traz a Bíblia uma instrução muito importante. Ana era uma mulher estéril, ela não gerava filhos, e Eucana não a abandonou. O que Eucana fez? Ele investiu o melhor que ele podia investir em Ana. Quando ele oferecia sacrifícios pela família, por Penina, que era outra esposa dele, pelos filhos, ele oferecia o comum, o normal. Mas o texto bíblico diz aqui que quando ele oferecia por Ana, ele oferecia o melhor, a melhor parte.
Ele fazia algo que ele entendia naquela época que traria para a vida de Ana uma bênção. Ele fazia os sacrifícios, mas a melhor parte do sacrifício, a parte excelente, era a parte que ele oferecia em favor de Ana. Isso nos mostra que quando você tem um sonho, e Eucana tinha um sonho com que Ana fosse mãe, que ele tivesse daquela mulher filhos, mas ela não podia gerar filhos. Ele não desistiu de Ana, ele amava Ana. E quando nós amamos alguém, nós não desistimos. Quando nós temos um sonho, nós não desistimos desse sonho. Eucana então foi investindo ano após ano. Todos os anos eles iam ao templo, eles iam oferecer a Deus o sacrifício, eles iam ali fazer os rituais que da época deles era a maneira com que eles serviam a Deus, e ele fazia o melhor por Ana. Ele investia, ele orava, ele abençoava a esposa dele. Os anos foram passando e aparentemente tudo aquilo que ele estava fazendo estava sendo em vão. Mas o nosso trabalho no Senhor, diz a Bíblia, que ele não é em vão, ele terá uma recompensa. Nenhuma semente que plantamos, ela vai ficar sem uma resposta. Toda semente, ela vai trazer alguma espécie de fruto, ela vai trazer vida. E Eucana estava semeando em Ana vida, trazendo para a vida de Ana bênçãos. Ele estava todos os anos orando por aquela mulher, fazendo sacrifícios, fazendo as orações para que aquela mulher fosse abençoada, e ele não desistiu. Ana, então, veja o que diz aqui. No versículo de número 6 diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Vamos ler de novo? E a sua competidora excessivamente a irritava, porquanto o Senhor havia lhe cerrado a madre. A Penina tinha filhos e ela começou a reparar algo. O Eucana, que era o marido dela também, ele, quando oferecia os sacrifícios, oferecia uma parte melhor em favor de Ana. Ela percebeu isso. E ela começou então a criar ali uma situação dentro da casa, criando uma intriga. E ela dizia a Ana: eu tenho filhos, você não tem? Você imagina numa casa, duas mulheres disputando o amor de um marido? E essa Penina, ela percebeu que Eucana amava mais a Ana do que a ela. Ele fazia algo que demonstrava que o amor dele era muito grande. Ana precisava de receber esse amor. E Penina não entendeu. E Penina então passou a irritar a Ana, passou a provocar a Ana. Todos os anos ela irritava. Isso foi gerando em Ana uma angústia muito grande. Às vezes nós temos dentro do nosso lar pessoas que nos irritam, que fazem com que a nossa fé seja abalada. Às vezes é no trabalho, às vezes é na igreja onde você é membro, às vezes no bairro onde você mora. Há pessoas que, sem saber, elas são usadas pelo inimigo para fazer a outra sofrer. Ana, ela não tinha uma desenvoltura assim, emocional muito edificada, porque ela reagiu de uma maneira muito ruim. Quando ela era provocada, ela aceitava aquilo. Você não precisa reagir todas as vezes que você for provocado. Você precisa aprender a dominar as suas emoções. E Ana não tinha essa inteligência emocional. Sempre que irritada, ela então fazia o seguinte: ela se fechava, ela ficava triste, ela já não comia mais. Essa mulher foi definhando. Diz aqui o texto que acontecia isso todos os anos. Então foi um período grande de sofrimento na vida de Ana. Talvez você está passando por isso, uma afronta no trabalho, é um colega de trabalho que está perseguindo você, é uma pessoa, um vizinho, um parente, e você vê aquela situação e sempre você tem reagido de uma maneira muito ruim. É hora de você desenvolver a inteligência emocional, de você produzir os frutos do Espírito, e um deles é o domínio próprio, é se controlar, é saber ver uma situação e dizer: eu não preciso reagir a isso, eu não preciso nem responder, eu vou fazer silêncio, eu não vou reagir a essa afronta. Ana não tinha ainda essa desenvoltura e ela então foi sofrendo. Há muitas pessoas que estão sofrendo porque elas reagem negativamente a estímulos externos. Diz aqui então no versículo 7 assim: e assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava e chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Veja aqui. Eucana era uma pessoa de Deus, que tinha uma fé firme, e ele viu o sofrimento da esposa dele.
Deus vê o seu sofrimento. E sempre vai estar usando alguém para abençoar a sua vida. Eucana, ele foi usado aqui nesse momento como um profeta que trouxe uma mensagem, e essa mensagem tinha 4 perguntas. A primeira é, ele lhe disse, por que você chora? Olha a pergunta dele, Ana, por que você chora? Você já parou para pensar por que você chora? Qual a razão do seu choro? Qual é a razão da sua tristeza? Há pessoas que dizem, se eu tivesse essa casa, se eu tivesse esse automóvel, se eu trabalhasse nessa empresa, se eu tivesse esse salário, eu seria mais feliz. Posso dizer uma coisa a você? Isso nunca vai acontecer. Se você ter ou não ter uma coisa, isso não vai fazer você mais feliz ou menos feliz. Você precisa aprender a ser feliz. Existem pessoas que elas têm a felicidade enquanto têm um objeto, tem um valor diante das pessoas, um cargo numa empresa, um salário, uma importância. Então elas são felizes por aquilo, mas se você retirar aquela coisa, ela vai deixar de ser feliz. Portanto, ela não é uma pessoa feliz. Você precisa aprender a ser feliz, independente das situações. O apóstolo Paulo ele escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 4, ele disse assim, olha, eu sei estar abatido e sei também estar por cima, sei passar necessidades e sei ter abundância. Eu estou instruído em todas as coisas. E lá no verso 19 ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo entendeu que tanto as situações boas e ruins, elas contribuíam para a vida dele. Então Paulo aprendeu a viver, Paulo aprendeu a desenvolver a inteligência emocional. Ele sabia lidar com o dia a dia. Tudo que você tem é o hoje. Você não tem o amanhã porque ele não chegou. O ontem você não pode fazer nada com o passado. O ontem já passou e o amanhã ainda não chegou. Tudo que você tem é o presente. Esses dias eu estava pela rua aqui da cidade fazendo uma caminhada e eu notei uma coisa, um senhor sentado na calçada com o netinho dele, sentado no colo, e ele ali na porta da casa dele estava sentado ali na calçada e com uma cadeira de rodas. Ele era cadeirante, ele não tinha as 2 pernas. Eu notei uma coisa, eu não vi aquele homem triste por não ter as 2 pernas. É claro que é ruim. A pessoa faltar um membro do corpo, eu não sei qual foi o motivo, se foi um acidente, algum problema de saúde, mas ele não tinha as 2 pernas. Mas eu notei no rosto dele, enquanto ele brincava ali com aquele menino, o netinho dele, eu notei uma coisa, ele era feliz. Ele estava sorrindo, brincando com o filho. Será que ele estava sorrindo porque não tinha as 2 pernas? Claro que não. Ele estava sorrindo é porque ele estava vivo, é porque ele tinha um neto, é porque ele ainda continuava vivo. E o motivo da vida dele é viver. A alegria dele de viver. Eu vi a alegria naquele homem. Às vezes as pessoas elas dizem, eu não tenho isso, então eu sou triste. E o dia que você tiver, pode ser que você continue triste, infeliz. Há muitas pessoas que elas sorriem, elas tiram fotografias, elas sorriem, mas são pessoas vazias. Quanto mais você tenta mostrar felicidade para os outros, tem alguma coisa errada aí. Quem é feliz não precisa mostrar que é feliz. Quem tem dinheiro não precisa mostrar que tem dinheiro, não precisa ostentar. Apenas a pessoa tem e a pessoa vive. Então, entenda aqui o seguinte. Voltando aqui ao versículo de número 8, o Eucana, ele falou para Ana assim, Ana, por que você chora? Qual a razão do seu choro? Foi uma pergunta, era uma mensagem de Deus com uma pergunta, por que você chora? A segunda pergunta que ele fez foi, por que não come se ela já não comia mais? Ela entrou numa profunda depressão. Aquela situação levou ela a profunda depressão e ela parou de comer. Por que não comes e por que está mal o teu coração? Ele entendeu que aquela situação fez ela ficar muito mal espiritualmente. Por que está mal o teu coração? É uma palavra para nós hoje também. Por que você não come? Por que você parou de se alegrar nas coisas que você tem? Por que você não come? Por que está mal o seu coração? Qual a razão disso? Por que tanta tristeza? E ele faz uma outra pergunta, não te sou eu o melhor do que 10 filhos? 4 perguntas que começaram a mexer com Ana. A primeira pergunta é, por que você chora? A segunda pergunta, por que você não come? Por que está mal o teu coração e não te sou eu melhor do que 10 filhos? Essa mensagem, curtinha, mexeu com Ana. E ela começou a pensar, por que eu não como? Por que eu não sou feliz? Por que eu estou mal? Por que eu estou vivendo dessa maneira?
eu não entendi ainda o amor do meu marido por mim. Ele diz que não sou eu melhor do que 10 filhos. Ela parou para pensar, ele me ama tanto mesmo eu não tendo filhos. Por que é que eu parei de comer? Por que é que eu sou triste? Por que é que eu estou mal? Por quê? Por quê? Qual a razão? Você precisa também repensar a sua vida, o porquê de algumas coisas. Você já parou para pensar que a vida aqui na Terra é curta? E que tudo que nós temos é o hoje, que você não tem um amanhã, porque ele não chegou, e o passado já ficou para trás, não há nada para fazer por ele. Se você perdeu, perdeu. Não dá para chorar mais pelo leite derramado. Você vai ter que olhar para frente e seguir. O texto diz aqui, meus amigos, que essa mensagem mexeu com Ana. Fez com que lá dentro dela alguma coisa mudasse. E ela então tomou uma posição. É o que você tem que fazer. O versículo de número 9 diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Deixa eu ler de novo para você. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e votou um voto. Então Ana, ela entra no templo, ela se anima, ela vai falar com Deus e aquilo chama a atenção do sacerdote. Ele achou até que ela estava embriagada, ela demorou tanto tempo ali falando com Deus, falando. Ele até deu uma repreensão nela, até quando que você vai estar aí embriagada? Aparta o vinho de você? Ele disse, não, eu não bebo, não tem nada disso, mas eu estou aqui falando da minha amargura, dos meus problemas para com Deus. E o versículo de número 17 tem aqui uma mensagem que eu considero uma mensagem profética para a vida de Ana. E essa mensagem eu quero que você absorva para você também. Depois que Ana ouviu o marido, que ele deu a ela uma mensagem com 4 perguntas, depois que ela entrou no templo, que ela se animou, que ela foi ali falar com Deus, quando você fala com Deus, Deus fala com você. Deus, ele ouve e ele te responde. Às vezes não da maneira que você achava que deveria ouvir, mas Deus fala com você. E ele, então, usou os lábios ali daquele profeta, daquele sacerdote que, nesse momento, estava sendo usado como um profeta. E a profecia que ele deu foi essa aqui, olha só. Então respondeu Eli, o sacerdote, e disse, olha a mensagem, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que você fez. Prestou atenção na mensagem? Qual mensagem? Essa mensagem tão curtinha aqui, ó. O sacerdote disse assim, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que você fez a ele. Ela ouviu aquilo e ela creu. Esse é o grande segredo. Quando você ouviu uma palavra de profecia, de bênção, de cura, de milagre, de prosperidade, creia. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Veja o que diz aqui. Quando ela ouviu essa mensagem, ela disse assim, ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Aquela mensagem trouxe alegria para ela. Ela ainda não tinha o filho, mas ela creu e agora ela estava dizendo, eu acredito nisso. Você precisa acreditar em coisas boas. Você precisa acreditar que tudo que é bom é o direito seu como filho de Deus. Independente da sua religião, placa de igreja, isso aí pouco importa. Se você tem um contato diretamente com Deus, é você e Deus. Você, preste atenção nisso aqui. Olha o que ela ouviu. Que o Deus de Israel te conceda a petição que você pediu. Ela creu. E diz aqui que essa mulher se foi e o seu semblante já não era triste. E o versículo, olha só que forte, o versículo de número 20 diz assim, sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho. Olha que coisa. Passou um tempo, depois dessa palavra, dessa oração, dessa profecia que ela recebeu, e depois de um tempo, essa mulher, ela então foi abençoada e o sonho se realizou. Deus abençoou, ela segurou nos braços dela ali um bebezinho, e ela olhou para aquela criança e ela chamou aquele menino de Samuel. Samuel significa o tenho pedido ao Senhor. Ela havia feito um voto de entregar essa criança a Deus e ela cumpriu esse voto. É importante que você que fez um voto a Deus, cumpra esse voto, seja qual for o voto. A
Pessoas que elas dizem, olha, eu vou mudar de vida, eu vou fazer isso, se Deus fazer isso na minha vida, eu vou fazer tal coisa. Cumpra o voto, porque quando Deus abençoar você, Ele te honrou, Ele diz que honra os que honram, e a porta que Ele abriu, Ele pode abrir outras portas. Essa mulher entendeu isso, e a Bíblia fala lá no capítulo 2 desse livro aqui de Samuel, que o sacerdote Eli abençoava ainda Ana, marido dela, todos os anos. Eles continuaram indo ao templo. E Ana foi tão abençoada que ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Juntando com Samuel, 6 filhos. Essa mulher teve, uma mulher que não podia ter nenhum. E quando é que a vida dessa mulher mudou? Quando ela ouviu o conselho do marido. Por que você chora? Por que você não come? Por que seu coração está mal? Eu não sou melhor você do que 10 filhos? Eu amo tanto você. Essa mulher ouviu esse recado, foi para a igreja, falou com Deus e Deus curou. Tudo que você precisa é tomar um passo de fé, uma atitude de fé, para que Deus possa manifestar na sua vida o milagre, a cura, a prosperidade. Basta que você creia na palavra dele. Diz a Bíblia que tudo é possível para aquele que crê. Creia na palavra de Deus. Creia nas boas notícias. Nós vivemos num mundo tão cheio de negatividade, de sofrimento, de problemas, que quando alguém vem trazer para a gente uma palavra boa, a gente nem acredita mais. Nós estamos tão contaminados com as coisas ruins, que quando as coisas boas vêm, a gente nem percebe que aquilo é uma coisa boa, que Deus está falando com a gente. Deus está falando com você hoje. Desperte. Por que você não come? Por que seu coração está mal? Por que você vive chorando? Qual a razão disso? Ana ouviu isso e ela despertou. Deus quer que você desperte também, que você seja uma pessoa abençoada em tudo na sua vida. Deus quer te dar prosperidade, Deus quer te dar esse filho, Deus quer abençoar você com uma casa, com um carro, com seus sonhos. Deus quer fazer de você um filho de Deus, uma filha de Deus, cheio do Espírito Santo. Creia sim, que coisas melhores virão. Ana teve uma mudança de vida, nunca mais essa mulher foi a mesma. Depois você lê o capítulo 2 do livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 2, tem o cântico de Ana, Ana louvando a Deus, e Deus depois abençoa ela com mais 5 filhos, somado com Samuel 6. 6 bênçãos ela recebeu porque ela ouviu o conselho do marido. Ouça o conselho de Deus na sua vida, se alegre, se anime, Deus tem mais para te dar. Eu gostaria de orar por você, abençoar a sua vida. Então vamos agora falar com Deus, porque é momento de oração. Querido Pai, eu oro por todos que nos acompanham agora, pessoas de perto e de longe. Eu peço uma bênção sobre todos. Levante essa pessoa que está caída, que já não tem mais esperança. Ela olha ao redor e não vê nada e ninguém que possa ajudá-la. Mas o Senhor está do lado dessa pessoa todos os dias ajudando. E eu te peço, levanta essa pessoa. Não deixe ela cometer a loucura que ela está pensando em cometer, de tirar a própria vida. Guarda essa pessoa, Pai. Abençoa. Eu repreendo todo o mal, anulo toda ação maligna. Eu digo, Satanás, pega o que você colocou nessa vida e saia. Bata em retirada em nome de Jesus. Eu repreendo toda ação maligna e eu determino a bênção a Deus sobre essas vidas agora. Em nome de Jesus e amém. Meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se aí perto da sua casa tem uma igreja, procure uma igreja mais próxima da Bíblia, que esteja perto da sua casa. Sirva a Deus e a sua vida será grandemente abençoada. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, outras pessoas que serão abençoadas. Um abraço aqui do seu amigo pastor Ricardo Santos.